Vamos continuar a história de José, esta incrível e surpreendente história. A fome assolava a terra. Então Jacó envia seus 10 filhos para irem ao Egito em busca de mantimentos. José já havia começado a venda de mantimentos que ele havia guardado para venderem aos egípcios. Então Jacó envia seus filhos para comprarem cereais para eles. E ao viajarem aquele lugar, ao chegarem na terra do Egito, avistando José, o governador agora, eles se prostram diante de José, mas eles não sabem que é José. E José reconhece os irmãos. Vendo eles se prostrarem diante dele, José se lembra dos seus sonhos, mas ele vê que Benjamim não está entre eles. E ele, querendo saber, ele pensa assim, será que Benjamim também foi vítima da maldade dos irmãos? Então ele instiga os irmãos, ele diz assim: vocês são espiões, vocês vieram espionar a terra. Então os filhos de Jacó se defendem: não, meu senhor, nós somos filhos de um mesmo pai, nós somos 10 irmãos, éramos 12, um mais novo se encontra com o nosso pai e um outro já faleceu, já morreu. Mas José não acredita muito na história e pede para que eles tragam esse irmão mais novo. E eles não concordam em trazer esse irmão mais novo. Então José deixa eles presos. Resolvem que todos, eles decidem entre eles que vão ficar todos presos ali. Então, depois de 3 dias, José manda chamar esses irmãos. Ele diz assim: eu também temo a Deus, que fique um de vocês. Então fica Simeão para buscar o outro irmão, para que provem realmente que eles não são espiões. Então Simeão fica preso na terra do Egito, enquanto os irmãos voltam para buscar o irmão mais novo, para comprovar que eles não são espiões. E eles já levam um pouco de mantimento para o pai, para a terra deles. Quando eles voltam, José, ele manda suprimentos a mais junto com o dinheiro, que eles tinham trazido, para comprar. Eles já acham aquilo um pouco estranho. Voltam para a terra, contam para o pai, levam mantimento, mas dizem ao pai que precisam levar Benjamim. E é claro, Jacó não concorda, já perdeu um filho, já morreu. Agora querem levar o filho dele mais novo, então eles dizem que Judá diz assim: olha, se eu não voltar com o teu filho, com o Benjamim, para casa, o senhor pode ficar com os meus 2 filhos, e tal. Mas aí acaba que Benjamim volta com eles. E aí nos conta que quando José avista Benjamim, ele fica extremamente feliz, Mas ainda assim eles não reconhecem José. Ao olhar para Benjamim, José, que era também filho de sua mãe, José ficou muito comovido. Então ele se contém, com aquela emoção toda, manda servir uma refeição na mesa dele para todos os filhos de Jacó, e ele serve uma porção lá para Benjamim 5 vezes maior, e ele fica observando, José fica observando a reação dos irmãos, e diz que a posição em que eles foram servidos naquela mesa era exatamente do primogênito até o mais novo. E eles ficam assim, olhando aquela situação, aquela fartura, aquela maneira como eles foram tratados. E então José vê
o sonho dele se cumprindo. E aí o que acontece? Eles voltam para a terra deles, né, levando os mantimentos, mas José ainda faz uma coisa. Ele manda os servos dele colocarem uma taça nas bagagens de Benjamim. Só que eles não sabem, né? E durante ali um tempo de viagem, os servos de José vão atrás e falam: tem uma taça que vocês ficaram com ela e tal, como vocês foram capazes, né? E aí eles falam: olha, com quem for encontrado a taça, que seja escravo de meu senhor. E aí, para a surpresa deles, a última bagagem a ser revistada é a bagagem de Benjamim. E aí eles voltam, né, todos para se apresentarem a José. E eles dizem para José que não podem deixar Benjamim, que é o filho da velhice, o filho amado de Jacó, como prisioneiro ali, porque senão eles veriam os cabelos brancos de seu pai descer à sepultura de tanta tristeza, porque um filho já havia morrido e tal. Então, naquele momento, José se apresenta para eles como irmão deles. E aí diz que, né, o coração deles ali parece que para de bater por um momento, de tão espantados que eles ficam de saberem que José era o governador do Egito, era o irmão deles, que eles haviam vendido, e passa aquele filme na cabeça, né? De todo o maltratamento, as injustiças que eles cometeram com José. Mas José fala: não fiquem atemorizados, não foram vocês que fizeram isso, foi Deus que me enviou à frente de vocês, o livro conta, para lhes preservar um remanescente nesta terra e para lhes salvar a vida. Então, não foram vocês que me mandaram aqui, foi o próprio Deus que me mandou à frente de vocês. Olha que incrível essa história. Então, eles voltam para a terra deles, buscam o pai deles, né? José manda buscar o pai, toda a parentela, para que possa viver ao lado de José ali no Egito, desfrutando de toda a abundância da terra, porque haveriam ainda mais anos de fome e muita dificuldade ali na terra. Então, a hora que eles contam, né, pro pai, o pai fica sem acreditar. E aí ele volta, né? Então há aquela reconciliação entre eles. Eles voltam a viver. José dá a terra de Gósen para que eles possam morar, possam viver. E ali Jacó vive mais 17 anos ao lado do seu filho José, desfrutando desses últimos anos da vida dele, né? Muito feliz. Então, o que acontece? José tem 2 filhos, Efraim e Manassés, né, naquela terra do Egito. E quando Jacó vê que está se aproximando o seu fim, a sua morte, ele chama seus filhos, ele pronuncia uma bênção para cada um de seus filhos. E aquilo é a bênção de Deus, é o que haveria de acontecer com cada um dos seus filhos e suas gerações no futuro. Que incrível essa história, né? José viveu para testemunhar o crescimento e a prosperidade de seu povo. Durante todos aqueles anos, sua fé em Deus para levar Israel de volta à terra da promessa se manteve inabalável. O que acontece? José depois também morre com a idade de 110 anos. E ele faz os seus filhos prometerem que levarão os ossos dele para a terra prometida. Então ali José, ele é embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. O que a gente tira de lição dessa incrível e surpreendente história de José? Que José
ele é também um Cristo, né? José, ele representa o Senhor. Nós vemos Cristo em José, porque Cristo ele foi alvo de inveja. José também foi alvo de inveja, de maldade. Cristo foi alvo de inveja dos próprios líderes judeus, da própria igreja. Mataram Jesus para que ele não se tornasse rei. José foi o salvador de seus irmãos. Cristo, nosso salvador, nosso redentor. José foi falsamente acusado e lançado numa prisão. Cristo também foi rejeitado, menosprezado por ter uma vida justa, que era uma acusação para as pessoas más. José perdoou seus irmãos. Cristo perdoou e perdoa todo aquele que se achega a ele, pedindo perdão de seus pecados com humildade. Então, que lição, né? José foi um Cristo. E que nós também possamos tirar essas tantas lições da vida de José para nós. Que nós possamos ter um caráter impoluto, que brilha no meio das adversidades, das dificuldades da vida. E quantas dificuldades nós temos e nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar nesses últimos dias. Porque nós cremos que nós estamos vivendo os últimos dias deste mundo. E Cristo em breve voltará, que Ele possa encontrar muitos Josés, né? Que nós possamos ser um José também, de caráter puro, que reflita o caráter de Cristo. O Senhor espera isso de nós. Então é isso. Vamos continuar firme, continuar lendo e estudando a palavra de Deus, que está ao alcance de todos. Não deixe sua Bíblia parada aí, fechada na estante. Que você possa lê-la e que ela possa ser um escudo para você. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa arma, né? É a arma que nós temos para enfrentarmos a dificuldade. É isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tantas lições maravilhosas na vida de José. Que o Senhor nos faça também ser novos Josés neste mundo que está aí nos circundando de maldade, de injustiças, de infidelidade. Que o Senhor possa nos fortalecer a nossa fé. Obrigada porque o Senhor nos ouve. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela companhia e até o próximo estudo.